Olá, bom demais ter você por aqui. Eu já entrevistei várias pessoas sobre inúmeros problemas sociais aqui no Dois Pontos. Entre arriscar sobre a raiz ou apontar a solução deles, a sugestão de remédio é sempre a mesma para quase todos: dar valor à educação básica. Os primeiros anos na escola são essenciais para uma carreira de sucesso no colégio, no vestibular, na universidade, na profissão, enfim, por toda a vida. É quando a criança descobre como é bom e importante conhecer. Ganha o indivíduo, ganha o país inteiro ao formar cidadãos com maior capacidade, tolerância e responsabilidade. No início dessa jornada, a alfabetização é ponto-chave. Mas como se dá esse processo? Quais os caminhos possíveis e a importância de ela, a alfabetização, ser feita na idade certa? No Brasil, de acordo com o censo de 2010, 15% das crianças brasileiras em idade escolar ainda não sabiam ler e escrever. É a alfabetização o tema de hoje. Fique com a gente, Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Tudo representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Para falar sobre a alfabetização, nós convidamos Isabel Cristina Frade, diretora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. Isabel também é coordenadora do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na UFMG. 2 pontos para ela. O dia que uma criança aprende a ler é inesquecível. É um aprendizado visível e por isso que o professor alfabetizador também é tão cobrado quando não consegue, porque é um momento chave na vida da criança. Convidamos ainda a Luciana Tenuta, supervisora da área de matemática do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na UFMG. 2 pontos para ela. Você perceber que esse aluno ele compreende, ele entende as relações matemáticas que são estabelecidas ali naquele primeiro ciclo até que se consolidem, é tudo de bom. Bom, nós convidamos e elas aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Bom, quem é considerado uma pessoa alfabetizada no Brasil? O que precisa ter a criança ou jovem para ser reconhecidamente alfabetizada? Bem, o conceito de alfabetização, desde que ele surgiu, esteve muito ligado aos rudimentos da escrita. Essa palavra rudimentos é muito indicativa de uma coisa básica, de uma coisa essencial a ser dominada para domínio de outros conhecimentos, né? Então, a alfabetização é uma condição de acesso à cultura letrada, ao mundo da cultura escrita. Mas a alfabetização já teve algumas transformações em seu conceito relacionadas ao uso que se faz da leitura e da escrita, né? Então, hoje nós temos, quase como uma metáfora, fala-se hoje de alfabetização audiovisual, alfabetização para a imagem, alfabetização digital, alfabetização, e aí o conceito se expande de tal forma que fica difícil, mas uma coisa é básica, né? Nesse conceito. É a apropriação de um determinado sistema que é fundamental para adquirir outras habilidades. Então, essa alfabetização, mesmo a partir do Paulo Freire, nosso grande educador brasileiro, já foi considerada quase como a leitura do mundo, né? Ler é ler o mundo, é ler a realidade social. Só que nós precisamos ter uma certa clareza desse conceito, porque ele tem uma especificidade, inclusive tem um período, tem um profissional que é específico para esse fim, né? A gente aqui no Brasil usa o termo professor alfabetizador, né? É aquele professor que sabe que naquele período em que ele está com a criança, ela tem que aprender a ler e escrever, né? Isso é o básico da alfabetização. Ler e escrever o sistema de escrita alfabético e ortográfico que compõe a língua portuguesa. Muita gente associa a alfabetização ao português, né? Mas no seu caso, eu queria que você falasse, já que é professora de matemática, Luciana, como é que você dá esse processo de alfabetização na matemática? O que uma criança alfabetizada ela precisa saber nesses primeiros anos aí em relação à matemática? Essa pergunta ela é muito interessante pelo seguinte: a criança ela precisa, em primeiro lugar, construir o conceito de número, que é aquilo que às vezes a gente não dava importância, a gente pensava que ele já vinha com aquilo de casa, muitas vezes vinha mesmo, mas hoje quando a gente pensa numa educação que é para toda criança que está na idade de aprender a se apropriar
das ideias da matemática, a primeira questão, então, é essa. Ela precisa se apropriar do conceito de número, entender que aquele 3 que ela está falando não é só... Ela entendeu o 3 na contagem, 1, 2, 3. Às vezes, a contagem camufla o fato de que ela não se apropriou de que aquilo é um número que representa uma determinada quantidade. Então, a primeira coisa é que ela precisa dar conta da ideia de quantidade. Ela precisa dominar o sistema de numeração decimal. E aí, então, a criança que está nesse primeiro ciclo, que a gente chama do ciclo da alfabetização, além disso, ela precisa dar conta daquilo que a gente chama que é o campo aditivo, que envolve as relações entre a adição e a subtração. Então, basicamente, é isso. Eu gostaria até de complementar um pouco a partir da fala da Luciana, o que é dominar o sistema alfabético ortográfico de escrita, né? Porque o nosso sistema é baseado nosso sistema de escrita é baseado numa representação da fala, né? Então, a criança, o conceito que ela tem que construir é que a escrita é uma forma de representação da fala. Então, a escrita não é igual à fala, mas passa pela fala. Então, as relações entre sons e letras, né? Isso é o básico para uma criança aprender no sistema de escrita alfabético, que é o sistema próprio aqui da sociedade ocidental, né? Não seria o mesmo uma criança lá na China, que o sistema é ideográfico, não é relacionado aos sons da fala. Então, essa é uma discussão interessante, porque também se achava que bastava saber o som e relacionar com a letra, que com isso a criança entenderia o conceito. Só que esse conceito é muito complicado. E na década de 80, aconteceram uma série de pesquisas, principalmente a pesquisa da Emília Ferreiro, uma argentina radicada no México, mostrando que as crianças, na verdade, para chegar nesse conceito, elas passam por um processo longo, desde diferenciar desenho de número, desenho de letra de desenho, até saber que a escrita não é a imagem da coisa representada, né? Ou seja, você não escreve formiga com pouquinhas letras e elefante com muitas letras, porque não é o tamanho do objeto, é o tamanho da palavra que ela tem que observar para poder registrar, né? Parece uma coisa simples, né? A gente pensa como que acontecia isso antes dessas pesquisas que evidenciou complexidade. Mas é um conceito chave para a criança aprender e ela aprendendo que a escrita se relaciona com a fala, depois ela tem que se desapegar da fala, porque não tem relação tão direta assim da fala com a escrita para a ortografia, por exemplo. Isso é para entender como é que se escreve e se lê uma palavra, mas para produzir texto e ler e compreender textos, a criança precisa de outras habilidades, né, para empregar esse conhecimento. Por isso que isso é pouco para a alfabetização hoje, apesar de ser o núcleo duro da alfabetização, né? Todo professor alfabetizador ele tem que saber que se ele não fizer uma abordagem da relação da fala com a escrita, da letra com o som, ele não está alfabetizando, ele está fazendo outra coisa. Agora, por que as crianças devem ser alfabetizadas na idade certa e qual idade é essa? Eu acho o seguinte, a escola ela tem expectativas, né? E os 3 primeiros anos escolares, atualmente, são os anos de aquisição dessa habilidade básica, ou seja, quando eu estava dizendo do nível de reprovação aos 7 anos, os professores alfabetizadores percebendo que as crianças viam um processo que, às vezes, com 2 meses de férias eles voltavam lendo, começaram a brigar para alargamento desse tempo, para não penalizar o processo da criança. Então, na década de 80, a gente teve a ideia de ciclo de alfabetização de 2 anos. Então, a alfabetização passou a ser para 7 e 8 anos. Isso antes do ensino fundamental de 9 anos, antes da entrada da criança de 6, né? Então, já era uma tentativa de alargamento, de tentativa de dar mais tempo para a consolidação das aprendizagens, né? Quando você tem hoje a ideia de 3 anos para esse ciclo de alfabetização no Brasil, a partir das leis e dos direitos que foram adquiridos, você também tem um alargamento da ideia de alfabetização, né? Então, você
tem expectativa, sim, de que crianças de 6 anos podem aprender a ler e escrever em 1 ano, porque era possível também crianças de 7 aprenderem em 1 ano, antigamente, né? Mas você também deixa aberta a porta para que a criança que não se alfabetizou aos 6 se alfabetize aos 7 e possivelmente não chegue aos 8 sem se alfabetizar, né? Mas a alfabetização também mudou bastante a exigência. Hoje, a gente pode ter uma expectativa de que com 1 ano de escolaridade bem desenvolvido, uma criança de 6 anos possa entender esse conceito da relação da fala com a escrita e até tentar registrar palavras, né? Qual que é a maior dificuldade que os alunos eles têm no processo de alfabetização? Pois é, essa questão passa de novo pelas questões que são muito pessoais, de aluno para aluno. A questão da construção da ideia de número, como eu coloquei, então ela é o primeiro desafio que a gente tem. Apesar de que, dependendo de onde vem essa criança, muitas vezes o espaço familiar, o espaço em que ela está vivendo, já propicia isso. Mas muitas vezes isso não acontece para a criança. Então, isso vai depender muito do tipo de estímulo que essa criança tem no contexto familiar dela. Além disso, a gente tem esse desafio, então, da construção da ideia de número, que, para algumas partes da sociedade, isso não é problema, a criança já vem trazendo, em outras é um problema, sim. E a questão do sistema de numeração decimal, que passa a ser também entender como que aquele sistema funciona, né? Para que isso aconteça, a gente precisa que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar muitas atividades em que elas possam, além de manipular objetos, etc., elas refletirem sobre aquilo que elas estão fazendo. Então, muitas vezes a gente vê os professores falam: eu trabalho muito com material concreto, como se o material concreto em si já trouxesse a possibilidade da criança dominar o sistema de numeração decimal. E a questão não é exatamente essa, é o que fazer com aquele material para que ela possa se apropriar daquilo que vem, o sistema de trocas, como que é essa coisa de trocar a cada 10 eu vou ter um para uma ordem que vem na frente. Então, é preciso que ela tenha diversos tipos de experiências com atividades que ela precisa colocar o pensamento em ação para resolver problema o tempo inteiro e para que a saída do problema envolva os agrupamentos de base 10, que a gente trabalha com eles. E isso precisa estar atrelado à ideia de quantidade o tempo todo, com um sistema que ela vai criando, que é mental, que opere mentalmente. Então, essas coisas vão se dando simultaneamente. Então, um complementando a consolidação do outro. Dentro desse processo de alfabetização, é importante se atentar para a realidade da criança. A gente sabe que as salas, muitas das vezes, são salas superlotadas, né, que tem 40 alunos, e o tempo de cada criança é diferente muito em função também da realidade delas. Deve-se levar em conta isso também? Olha, qualquer educador, né, formado em qualquer universidade brasileira, tem que ter isso como certeza, de que o processo da criança é fundamental de ser respeitado, né? Porque a gente teve muita divulgação de teorias psicológicas mostrando que esse processo, ele também é um processo construtivo, não é um processo estagnado. Uma criança, às vezes, pode não estar manifestando um comportamento de apropriação de um determinado conhecimento, mas a cabeça está ali funcionando. Ele está vendo a escrita acontecer, está vendo o professor, um colega ditar para o professor escrever, está vendo a escrita de um nome. Ele está vendo um uso da escrita ali na publicidade, que hoje inunda, né, todas as casas, independente de camada social. A gente tem uma profusão de textos. A cabeça está funcionando. Agora, a hora que aquilo vai se organizar para chegar naquele conceito, né, é um dilema, porque a escola funciona com alguns padrões. A escola tem finalidades a serem atingidas, tem cobranças sociais e tem conteúdos que ela espera que se adquira. Ela respeita o processo do aluno, mas como é que faz entre esse conteúdo e entre esse processo do aluno? Tem que se criar metodologias para que você possa trabalhar com a diferença, ao mesmo tempo com uma expectativa meio... A gente precisa saber como estabelecer para aquele grupo
tipos de atividades que sejam diferenciadas para que todos tenham a oportunidade de vivenciar aquelas atividades e que possam ir fazendo suas construções a partir da diversidade de atividades que eles vão ter acesso e que sejam atividades complexas. Isso é uma questão interessante também, porque desde pequenininhos, às vezes você pensa, um que já aprendeu, um menino que já traz uma bagagem maior, como que ele vai conviver numa sala com outro que não? Mas as atividades que sejam complexas, elas propiciam isso, porque o tempo todo ele está resolvendo problemas que não são problemas imediatos, que ele tem que criar recursos para resolver uma situação que é nova para ele. Então, muitas vezes, é aquele que não traz uma bagagem tão grande que vai contribuir mais do que outro que já traz. Então, é nessa dialética o tempo inteiro que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, uma situação problema, dialogando um pouco com a matemática, para crianças de 6 anos de idade na escola básica, né? Vamos escrever um relatório de uma experiência que nós tivemos aqui, ou de uma excursão que fizemos, uma visita ao museu, ou coisa assim. Ou mesmo um bilhete para os pais, né? Um convite para alguma coisa. Escrever um texto é uma situação problema, né? Nós vamos escrever para quem, essas definições, para quê, por quê, e a professora pode escrever esse texto junto com as crianças, algumas ditando, outras escrevendo e opinando sobre como escreve determinada palavra, com habilidades bem diferentes umas das outras, todas contribuindo para a resolução daquele problema que é produzir um texto para cumprir determinada finalidade social, né? É lógico que a gente espera que todos fiquem autônomos para escrever seus próprios textos, mas o que eu estou dizendo é que se a professora acha que um aluno que não sabe relacionar som e letra, não sabe o que é uma função social de um bilhete, de um convite, ou não pode aprender o que é um relatório, ela está puxando o tapete da criança, assim, está deixando de dar uma oportunidade para desenvolver uma habilidade que vai contribuir para que ela aprenda a ler e escrever sozinha, porque ela começa a ver o significado que tem ler e escrever na sociedade. Para terminar esse primeiro bloco aqui bem rapidinho, eu queria saber o seguinte: o professor, ele pode ter, ou ele deve ter liberdade para poder inserir determinados métodos, dependendo da sala, das dificuldades do aluno, ou não? Isso deve partir da escola, da direção? Rapidamente, só para a gente poder encerrar esse primeiro bloco. Olha, a noção de métodos também mudou. Antigamente, você falava método de alfabetização, você dizia, é o método silábico, é o método de soletração, é o método fônico, que ensina o som da letra, né? É o método global, que os meninos decoram o texto primeiro para depois ver as partes. E esses métodos, eles conduziam muito o trabalho do professor, assim, para o bem e para o mal. Porque o professor seguia religiosamente essa metodologia, quem ficava à parte ficava prejudicado, né? Então, o problema não era do método, o problema era do aluno, né? Hoje, a noção de método está mais ampliada. Por exemplo, você tem um método para ensinar a relação do som com a letra. Por exemplo, você pode chamar atenção para palavras que começam da mesma forma, né? Por exemplo, pipoca, papai, Pedro, o que tem em comum? Você está chamando atenção para o som da letra P. Mas quando você está trabalhando a produção de um texto na sala, ou a leitura e interpretação de um texto, você está trabalhando um outro tipo de habilidade com uma outra metodologia. Então, para você discutir, por exemplo, para que serve um jornal na sociedade, você não tem que esperar usar o método de olhar a letra daquela manchete. Você está discutindo um outro componente e usando a metodologia de contato, de ler em voz alta, de fazer perguntas, de interpretar o texto. Daqui a pouquinho a gente pode continuar o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre formação continuada e também sobre o apoio, né, a importância da família nesse processo de alfabetização. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já. O sangue da sentença fez cada filho meu chorar. Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido celebrar.
todo esse chão será casa. Todo esse chão será casa. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre alfabetização, recebendo as professoras da Faculdade de Educação da UFMG, Isabel Frade e Luciana Tenuta. Quero saber agora um pouco sobre o papel do professor, do alfabetizador. Quais as qualidades que ele precisa ter para ser um bom alfabetizador? Bem, primeiro nós temos que falar do que é o professor alfabetizador brasileiro. É um professor polivalente, né? É um professor que dá aula de todas as disciplinas. Ao mesmo tempo, é que está no período crucial em que os meninos têm que adquirir determinadas competências bem básicas, né? Então, ele é formado na universidade para dar aula de história, de ciências, de matemática, de língua portuguesa, para prestar atenção no trabalho com a formação humana, com a diversidade, com a educação inclusiva, com o meio ambiente, tudo que você puder imaginar é tema de trabalho de um professor polivalente, né? É um professor que fica o tempo todo com as crianças, porque ele não é hora de 50 minutos, ele fica um tempo maior, e um professor que pode observar mais o comportamento da criança numa semana, num mês, no decorrer de um dia, né? Ele está com aquelas crianças o tempo todo. Mas, quando ele faz a faculdade, ele faz também estudos em todas as disciplinas. Acaba que ele também não se especializa em alguns temas importantes. Por exemplo, trabalho com literatura, que é fundamental para formar o gosto das crianças. Não é toda universidade que tem no currículo de pedagogia, que é o que forma os professores, disciplinas para aprofundar o trabalho com literatura infanto-juvenil. A área de linguística, por exemplo, que é fundamental para entender essas relações entre letras e sons, ele tem uma passagem menor, porque tem que dividir com todas as outras disciplinas da formação inicial. E é o que acontece também com o caso da matemática. Em geral, eles têm uma disciplina, 2 disciplinas que vão cuidar da matemática, e muitas vezes fica só na parte metodológica, sem entrar nas questões que são do conteúdo matemático específico, que para que as professoras possam fazer as intervenções adequadas, elas precisam dominar. Estou falando elas o tempo todo porque é um universo que é bem feminino. Mas, então, esse é um dos problemas que a gente tem. Hoje, essa forma de trabalhar com a matemática na sala de aula, por meio de resolução de problemas, exige um professor que esteja sempre provocando o aluno para ele trabalhar o tempo inteiro matematizando, fazendo matemática. Mas como que eu vou propor boas perguntas, dependendo de uma situação que surge, se eu não tenho uma profundidade no conteúdo que me permita perceber que pergunta fazer naquele momento? Então, hoje, esse é um ponto que a gente precisa avançar bastante. E a ideia é trabalhar mesmo nas formações desses professores. E como que vocês avaliam a formação de novos alfabetizadores? No sentido de novos alfabetizadores que já passaram pela formação inicial? Não, primeiro na formação inicial, ou seja, na graduação, de um pedagogo que sai e vai dar aula, por exemplo, ou de um professor de português, matemática, enfim. Como é que vocês avaliam a saída dessas pessoas? Elas estão preparadas para poderem alfabetizar os alunos? Porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre a formação continuada, né? Mas nesse primeiro momento, como que vocês avaliam? Olha, geralmente um professor nunca está preparado para sua primeira entrada na sala de aula. E no Brasil, a política de estágios ainda é um pouco complicada, né? O tempo de inserção, você não tem um professor profissional experiente que receba essas pessoas como uma espécie de tutor para ficar um tempo ali de imersão primeiro. Então, ele chega e, de cara, se depara com todos os problemas que ele teria que resolver, né? É um batismo de fogo, né? Mas nós temos já algumas iniciativas, por exemplo, de residência em alguns estados brasileiros, que façam melhor essa passagem, porque é natural
que a pessoa chegue e realmente sofra aquele impacto. Agora, ela tem que ter uma reação, ela tem que ter um contexto profissional interessante para dar conta de se tornar um bom profissional rapidamente, né? Pois é, e aí essa questão que você traz, ela vai provocar o quê? O profissional, ele chega para a sala de aula, ele chega sem essa experiência que ele precisava ter passado por algum estágio interessante, em que ele tivesse alguém que orientasse, que ele tivesse a oportunidade de vivenciar outras práticas que não aquelas que foram usadas com ele enquanto ele estava na escola. Então, o que ele tem para lançar a mão logo de início? As experiências escolares que ele teve. Então, na matemática, isso acontece muito. Aí ele vem e repete na sala de aula aquilo que foi feito com ele enquanto aluno naquela faixa etária. Então, esse é um dos problemas, um dos desafios que a gente tem para enfrentar. Como sair desse lugar e conseguir trabalhar com o ensino de matemática. Acredito que na língua portuguesa alguma coisa também aconteça nesse sentido, e que eu possa transformar essa escola e que seja uma escola que trabalhe com outra concepção do que é ensinar e aprender, que é diferente daquela que eu fazia alguma coisa que era voltado para a escola, muito dentro de padrões que a Isabel colocou. Então, como é que é trabalhar, no caso da matemática, na perspectiva da resolução de problemas, se eu não passei por alguma coisa desse tipo? E por isso, ou também por isso, a formação continuada ela é importante? Eu queria que vocês começassem explicando o que é essa formação continuada, então. Olha, formação continuada é um processo que o próprio nome já diz, contínuo na vida de qualquer profissional, não só na educação, mas em qualquer área, né? E hoje é um direito assegurado, inclusive em lei, nos planos decenais de educação, né? O professor tem direito a fazer uma formação continuada no seu espaço de trabalho. E as políticas públicas têm que dar resposta a esse tipo de demanda, né? Por isso que o pacto está aí, como uma política de formação continuada de alfabetizadores. Agora, a formação continuada não deve vir para suprir a deficiência da graduação. A graduação também tem que ter sua qualidade, né? Mas também não é aquela coisa de só ver uma novidade atrás da outra. A formação continuada é para potencializar uma reflexão constante entre os pares sobre o que eles fazem. Porque não é para divulgar uma teoria que ele não viu, uma nova metodologia. Lógico que isso aparece na formação continuada. Mas a formação continuada é um local para discutir a prática com os pares, para refletir sobre o que o professor faz e como ele pode melhorar os seus resultados como profissional, né? Então, não acaba. Então, não é porque o profissional é inexperiente que ele vai fazer formação continuada. Todos têm que fazer formação continuada o tempo todo. É isso. E a questão do modelo dessa formação continuada, vamos dizer assim, que desenho que precisa ter essa reflexão entre a teoria e a prática, né? Porque muitas vezes, quando a gente começou a fazer formação continuada, isso no nosso país não é uma coisa é uma coisa relativamente recente, o que era levado para os professores, muitas vezes, era muito teórico. E eles não conseguiam fazer a passagem das teorias trabalhadas para a prática. Então, o que a gente tem visto cada vez mais? Que é a formação continuada, ela vai cada vez mais fazer diferença na prática desse professor se ele tiver a oportunidade de refletir sobre a prática a partir da teoria que ele está trabalhando ali e da discussão com seus pares. Então, é esse tripé que a gente hoje tenta implementar no trabalho de formação continuada, que ainda a gente está com muito desafio nessa área. Sobre os desafios, eu queria saber, o sistema educacional brasileiro, ele oferece caminhos, condições para essa formação continuada? Olha, a gente tem várias iniciativas já a partir da década de 90 na área de formação de professores, com dois caminhos bem interessantes. Em 90, é exatamente quando surgem as teorias sobre como é que o professor pensa, como é que ele... Não que essas teorias tenham surgido, mas elas são bastante divulgadas aqui no campo educacional na década de 90. Então, a gente começa a ver os movimentos de professores na própria escola tentando achar seu espaço e o tempo
no local de trabalho para fazer planejamento conjunto, para estudo. É um movimento que vem de dentro da escola, né? Então, houve muitas conquistas aqui na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu já trabalhei nessa época como professora e coordenadora, em que a gente tinha um espaço no horário de trabalho para discutir as questões da formação, né? Por outro lado, você tinha também uma série de ofertas de profissionais de consultoria que iam dar conferências, fazer palestras, um modelo muito assim transmissivo. Faça uma palestra e vamos repetindo o procedimento, né? Mas você tem outros modelos, por exemplo, quando uma rede oferece o mesmo curso para todos os seus profissionais. Ou, por exemplo, o Ministério da Educação apresenta uma proposta de formação para o Brasil inteiro, como é a questão do pacto agora. Essa ideia de Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa é uma política mais ou menos centralizada, embora ela se efetive de forma diferente em cada região, porque não existe essa coisa de uma correspondência tão grande entre uma política e a sua execução, mas é um modelo de centralizado. A esperança é que os professores continuem também criando seus modelos internos, ao mesmo tempo que se tem oportunidade. Então, na área de alfabetização, nós já temos pelo menos uma década de políticas centralizadas de formação continuada funcionando no Brasil. Tivemos o proletramento, que veio antes do pacto, já tem uma certa história, né? Quero saber um pouco sobre a estrutura das escolas e também do ambiente, né, de alfabetização. De que forma que isso pode determinar o fracasso e o sucesso nesse processo de alfabetização? De, por exemplo, salas superlotadas, de escolas que não oferecem, muitas das vezes, os materiais necessários? Olha, hoje a dotação de materiais pedagógicos é muito mais... Está mais atendida, Está muito mais atendida, porque há políticas de avaliação de livro didático, há obras complementares, estou falando de programas, tá? Plano Nacional de Livro Didático, Plano Nacional de Biblioteca Escolar, obras complementares. Hoje estão falando aqui de uma política que um baú de materiais que vai chegar para as escolas, ou seja, tem uma oferta de materiais que, às vezes, o professor não sabe que é feita, né? Ficam nos gabinetes do diretor, ficam nos depósitos das secretarias, né? Então, nós não podemos falar que a escola não tem material e acervos para trabalho. Acho que falta um desconhecimento da política, das outras políticas interligando uma com a outra, né? Por exemplo, a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a diferença em relação ao proletramento que veio antes é porque ela está acoplada à discussão dos acervos de literatura, aos jogos que estão sendo enviados para a escola. Então, agora as políticas foram reunidas. Os professores sabem, tem a política de biblioteca escolar que vai chegar livro na minha sala, eu tenho que fazer uma sala de leitura, eu vou postar isso na plataforma, né? Que é uma obrigação do professor que faz o pacto, de vez em quando vai apresentar algum registro, uma plataforma digital. Então, ele já vai se mobilizando para saber os recursos disponíveis mesmo. Isso a gente pode dizer que houve um avanço, né? Em relação às condições de trabalho, eu não sei se a gente pode dizer a mesma coisa. Acho que a Luciana pode complementar um pouco. O que a gente tem visto dentro das escolas, a questão do espaço físico, ela também está bem mais resolvida do que a gente tinha anteriormente. E, às vezes, você chega na escola e as pessoas falam, a gente precisava de um laboratório de matemática para trabalhar. Mas, com os materiais chegando dentro da escola, a questão não é ter o espaço físico, no caso da matemática, por exemplo, que vai determinar que eu vou fazer um ensino de matemática que vai estar adequado a isso que a gente tem entendido agora como que é o adequado para os meninos, no caso da alfabetização, no ciclo da alfabetização. O que a gente vê? Que os materiais, eles chegam às escolas, eles estão nas escolas, mas o professor, ele desconhece que o material está lá, muitas vezes ele desconhece como utilizar aquele material. Então, o que a gente precisa, e lá na língua portuguesa eles estão usando uma expressão, vamos abrir a caixa, que é uma expressão que a gente começou a usar bastante
na matemática também. Vamos descobrir o que já chegou nessa escola, que pode ser usado na sala de aula e que a gente, de repente, nem sabe que está aqui. E a gente pode trazer para a nossa sala de aula. A gente não precisa de ter um laboratório de matemática que vai demandar um espaço físico para aquilo. Não, a gente pode trabalhar com kits, por exemplo. Tem trabalhado muito isso nas escolas. Se tiver 3 kits, por exemplo, calculadoras. Se eu tiver 3 caixas com 30 calculadoras em cada caixa, eu atendo simultaneamente a 3 salas de aula que estão usando calculadora. E assim a gente vai trabalhar com material dourado, seja o que for os materiais que a gente tem. Então, é muito mais simples a resolução disso do que a gente imaginava. A gente não precisa de uma infraestrutura muito sofisticada para fazer um ensino de qualidade. O que a gente precisa é entender como utilizar, conseguir trabalhar bem com aquilo, provocando as ideias matemáticas, no caso da matemática, que os meninos possam ter. E isso é muito mais simples em termos de material e de espaço físico do que a gente imaginava. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o papel da família, né? De que forma, então, que os professores, os alfabetizadores, a escola, chamar os pais e de que forma que isso deve ser feito é importante para o processo de alfabetização. Hoje há vários estudos, né? A família virou um objeto de estudo mais próximo da educação, porque a gente já vê que tem um efeito muito grande do trabalho que as famílias fazem no desempenho das crianças. Mesmo pais analfabetos, mães analfabetas, se elas criam uma mobilização em torno de criar uma boa expectativa em relação à escola com seu filho, mesmo que ela não saiba ler e escrever, ela acompanha, olha, vai fazer seu para casa, pega o livro para ler, isso tem um efeito, né? E tem também a relação entre o nível de escolaridade das famílias e as oportunidades que as crianças têm em casa, né? Então, se você hoje tem uma política de atendimento à criança, você deveria ter uma política cultural também de atendimento às famílias para criar ambientes mais ricos culturalmente, do ponto de vista da expectativa escolar, né? Então, eu acho que no Brasil tem poucos trabalhos ainda que envolvem família e escola, assim, para a gente dizer que isso está integrado, né? Tem toda essa discussão de trazer a experiência cultural da criança, os pais vão para a escola serem entrevistados, mas não tem essa questão do conselho de pais, conselho tão bem resolvida como em outros lugares. Mas tem um papel fundamental a família, seja a família escolarizada ou a família quem não teve oportunidade na criação de boas expectativas com a escola. Exatamente. Só complementando isso que a Isabel falou, o papel da família, então, ele é diferente daquilo que a gente imaginava, né? A gente imaginava, às vezes, cria-se uma expectativa dentro da escola, mas a família precisa ter alguém para fazer o para casa, para ler o para casa, Então, como que é isso? Se eu não venho de uma família letrada, como é que eu vou dar conta disso? Mas a expectativa em relação à família é que ela crie condições para que esse aluno possa fazer as tarefas, para que ele possa ter, inclusive, essa demanda toda, que não é só aquele momento de fazer o para casa, porque às vezes a gente escuta isso muito como expectativa, né? Mas a família não olhou para casa, o menino veio sem para casa. É muito mais ampla a atuação da família para favorecer o desempenho dos alunos do que apenas essa questão voltada para o para casa, que é, por exemplo, o que a gente vê que não tem tanta interferência no desempenho dos alunos, mas sim criar as condições para. Isso as pesquisas têm mostrado, né, Isabel? Para terminar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a contribuição da universidade e principalmente da UFMG nesse processo de orientação, né, dos alfabetizadores brasileiros. Bem, eu sou diretora do CEALH, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação, que vai fazer 25 anos, né? Desde o início da sua criação, o CEALH foi pensado para trabalhar pesquisa, documentação e ação educacional, né? Então, a gente, há muito tempo, já tem essa ideia de que a universidade tem que trabalhar junto com as demandas sociais, cada vez mais, né? E, sendo um centro de pesquisa, as pesquisas alimentam muito a formação continuada de professores.
Nós temos eventos abertos, como o CEAL Debate, que aberto a professores. Nós temos cursos de formação dirigidos a professores. Temos produzido o jornal Letra A, que é o jornal dirigido ao alfabetizador brasileiro. Não existe jornal desse tipo no Brasil, né? Temos também interagido com redes municipais, principalmente a partir desses projetos que pegam um grande universo, como o Pacto, por exemplo, né? Estamos cada vez mais próximos da realidade das escolas e temos que ter bastante humildade em relação ao poder que o conhecimento teórico tem ou não tem para resolver determinadas questões. Nós temos muito que aprender com os professores, né? Existem teorias que não dão conta de resolver problemas, dão conta de compreender problemas. E os professores são ótimos parceiros para nos colocar no devido lugar. Para terminar agora, pessoalmente, qual é o sentimento de vocês duas trabalhando com a alfabetização, de ver uma criança alfabetizada, de ver uma criança aprendendo? Olha, eu acho que o professor alfabetizador é um dos poucos que tem esse prazer de ver isso concretamente, porque as outras aprendizagens elas são mais escondidas. Agora, o dia que uma criança aprende a ler é inesquecível, quer dizer, é um aprendizado visível. E por isso que o professor alfabetizador também é tão cobrado quando não consegue, porque é um momento chave na vida da criança. E isso agora, cada vez mais, vai ficando claro para a gente como que a gente também pode conseguir isso na área da matemática, né? Você perceber essa criança que ela está se apropriando desse mundo que é o mundo da matemática, que é uma forma também de inserção na sociedade, é uma forma de letramento, da mesma forma como a língua portuguesa, cada vez mais, né? Então, você perceber que esse aluno, ele compreende, ele entende as relações matemáticas que são estabelecidas ali naquele primeiro ciclo até que se consolidem, é tudo de bom. É o que a gente espera conseguir cada vez mais com um número maior de crianças. Ok, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigado, sucesso na carreira. Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.